Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, tudo bem? Olá, meus amigos de caminhada. Como é bom este momento de paz, este momento de oração. Já reparou que muitas das vezes a gente fica tão ansioso para que tudo que a gente queira aconteça? Ou pior ainda, ansiosos porque está acontecendo várias coisas e que a gente não pode dominar, muitas das vezes nos deixando angustiados e aflitos. São as guerras em outros países, preços que aumentam, várias coisas que fazem da nossa vida, às vezes, duvidarmos se realmente tem alguém no controle. Não fique assim, meu irmão. Por isso, hoje, eu trouxe para vocês uma oração, a oração da serenidade. É uma oração que nela se resume tudo aquilo que muitos de nós, às vezes, deixamos de confiar, deixamos de acreditar. Então, todas as vezes que você estiver aflito e com incertezas, procure esta oração e ore com fé e serenidade. Vamos começar? Ouça com atenção. Oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Olha que oração maravilhosa, porque muitas das vezes não podemos modificar as pessoas que se foram, a saúde para aquelas que necessitam passar por aquela aprovação, um momento onde a falta da economia, a falta do nosso dinheiro se faz presente, mas para que saiamos de um comodismo, para que assim possamos buscar um novo caminho. E assim também, quando no relacionamento não está bem e também há a necessidade de recomeçar. Então, confiemos no Pai, assim, hoje e sempre. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Já no finalzinho do nosso livro, e lembrando que o nosso próxima leitura de estudo será o livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Leitura de hoje, 91. Deus te abençoe.
Foste um dia impávido guerreiro. Tinhas pesadas couraças defensivas e luzentes instrumentos de ferir. Parecias imbatível senhor da tirania e da força, mas o teu coração era negro como a noite. Brilhaste na diplomacia e na política. A inteligência refulgente e os maneirismos cativantes garantiam-te a dominação nas altas esferas sociais. Mas o teu coração era um deserto. Artista primoroso, sabias como ninguém magnetizar atenções e sentimentos, criando harmonias e belezas para a própria glorificação pessoal. Mas o teu coração era um deserto. Artista primoroso, sabias como ninguém magnetizar, gigante em empreendimentos financeiros, recebias deslumbrado a corte das vassalagens, a ponto de acreditar que regias soberano a orquestra da vida. Mas o teu coração sangrava aflito no peito. O cenário mudou. O drama descoloriu-se. Na escola da obediência e da pobreza, da enfermidade e da desilusão, entendeste afinal que só Deus é grande. Então o teu coração reviveu. Quando o clarão do Evangelho brilhou na tua mente, descobriste, por fim, o ameno luar da bondade e o bálsamo sagrado da esperança. Teu coração acalmou os seus singultos e pulsou feliz. Agora que não és mais guerreiro, regente ou magnata, a tua provisão de harmonias derrama-se na fraternidade e no trabalho, e tuas riquezas de sentimento se enobrecem na caridade e na paz. Teu coração tornou-se formosa taça de luz a refletir docemente os fulgores do infinito. Segue assim, aventurado e fiel, e que Deus, o nosso Deus de amor, te abençoe, meu filho. Nosso espírito amigo, Letícia. Gente, que maravilha, não é mesmo? Que maravilha ter o coração sereno e calmo com as bênçãos das palavras do Evangelho. Como é bom quando não só ouvimos ou falamos, mas que sabemos que estão plantadas as sementes desta felicidade e deste amor do Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro do nosso coração, e brotaram como flores, colorindo todo o nosso espírito. E através desse bálsamo de luz, estamos hoje espalhando tantas coisas boas. E se ainda não estamos, estamos no caminho, aprendendo, ainda cultivando, mas esperançosos de uma colheita farta e linda. Como é bom que esses espíritos amigos venham até nós, trazendo essas palavras que não é a parte terrena que nos traz a verdadeira felicidade, mas sim o que estamos cultivando no nosso coração, através da prática do Evangelho, das tarefas, do bem ao próximo, do trabalho espiritual, das nossas casas, na atenção que temos às palestras, quando estamos trabalhando o Evangelho como seguidores do Cristo para todas as pessoas que não encontraram ainda esta palavra, esse bálsamo, esta fonte de luz. Então, que nós continuemos na nossa caminhada e que Deus nos abençoe. E continuemos com o nosso programa.
Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o sucesso do nosso projeto das placas solares na casa, já com a homologação na reta final da Light. Não é maravilhoso? Muito feliz com os nossos padrinhos de placa solar. Lembrando que este valor de R$ 120 é para a colocação desta placa no telhado, serviço terceirizado, pois, graças a Deus, ganhamos sim as placas e uma facilidade financeira para pagar as mesmas. Porém, o serviço de instalação é cobrado à parte, por isso necessitamos deste valor, para que assim, de grão em grão, vamos conseguir, se Deus quiser, finalizar o projeto. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço o início de um novo tratamento na casa para as nossas idosas. Esse tratamento promove relaxamento e bem-estar com o nosso terapeuta Sérgio, com uma técnica chamada Biokibernect, método alemão, que ele está desenvolvendo com muito êxito na casa. Gratidão! Queridos ouvintes, convido vocês para neste domingo, agora, 12 de abril, o nosso almoço de Páscoa. Veja só, e assim já se passaram 2 meses do nosso último almoço. Agradeço se vocês puderem trazer um item de chocolate. Pode ser um bolinho de chocolate, uma barra de chocolate, bombom, o que vocês quiserem de chocolate, aonde faremos uma cesta ou várias cestas para o nosso bingo ou sorteio e assim, com certeza, animando mais ainda o nosso almoço, que terá de menu uma gostosa feijoada. Já estava com saudade. E você? A panqueca de palmito com alho poró e de frango, é lógico, não pode faltar, assim também como o empadão, salada, farofa, couve e nossos doces especiais. E a queridinha da casa, a nossa canjica. Música ao vivo com o nosso guitarrista Celso, um cantor muito conhecido aqui na Ilha do Governador, que já fez parte da Linha Vermelha, um conjunto também muito querido aqui e que virá trazer nosso momento musical aqui na casa. O nosso bingo também é um momento de muita alegria. Lembrando que o valor do almoço é de R$30. Ligue e confirme a sua presença. Anote, por favor, o contato. Ligue para 21 998 85 3480. De novo, ligue para confirmar sua presença. 21 998 85 3480 e confirme sua presença neste almoço de Páscoa especial como você.
Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Parabéns para Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Flávia Martins, Natália Dória, lá de Recife, Karina Rodrigues Paiva, minha filhota, Wagner Ramos Lisboa, Maria Aparecida França Mendonça, Rafael Cantuária Pérez. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus ilumine a vida de vocês. Você também faz aniversário em abril? Eu não falei seu nome? Aí vai o nosso abraço, bem apertado, 1000 beijinhos. Compre o seu bolo, acenda a velinha, bata parabéns e chame todos aqueles que te amam. Não passe em branco, faça qualquer coisa, nem que seja um bolinho puma com um palito de fósforo, pois a vida é para ser comemorada todos os dias. Bem, agora que falamos sobre os alimentos, que é o amor, a fraternidade, a felicidade, né? Do que faz bem ao coração, vamos para o alimento do corpo, os alimentos não perecíveis, que são o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui sentir este cheirinho de limpeza. Desinfetante, cloro, água sanitária, o sabão em pó, a gente gasta muito, pode caprichar. Detergente de pia, papel higiênico, sabão em barra. É muita coisa, não dá para trazer, mas você gostaria de contribuir com a nossa casa? Então anote a nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Prefere passar um Pix? Nós temos 2. O nosso CNPJ, anote por favor, 34 022 756 000153. Temos também um celular do Pix do Santander, 21 986 35298. Gostaria de fazer uma visita aqui para as nossas vovós? Nós ficamos aqui, na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Lembrando que no domingo o nosso almoço começa às 11 horas com a palestra e depois, meio-dia, o nosso almoço. Da nossa palestra nós teremos a nossa convidada Regina Célia, da Rádio Rio de Janeiro, que aceitou gentilmente palestrar para nós, falando sobre a Páscoa, o renascimento, que aonde nós espíritas temos a oportunidade de deixar morrer o velho para darmos início ao nosso novo eu, com mais boa vontade para viver.
Então, não perca o nosso almoço. Continuando a falar aqui sobre a nossa casa, que o horário de visita é de 3 às 5 da tarde. E que se você quiser também fazer uma atividade com a vovó, trazer uma música, trazer um lanche, cantar ou trazer um mimo, é sempre nesse horário, de 3 às 5. Se você preferir nos visitar lá no centro da cidade, nós ficamos na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Anote o contato 3190-3873 e fale com a Simone da 13 de Maio, de 9 ao meio-dia. Lá você poderá ligar, deixar o nome para a prece ou levar a sua doação para o nosso bazar, que é tão importante. Itens de cama e mesa, brinquedo, objetos de casa, objetos pessoais, armários, sofá. Lembre-se, ainda estamos na campanha da cadeira do papai. Gostaria de enviar um e-mail com o nome para a prece? Então anote: nomeParaPrece@acepaulodetarso.org. Nosso endereço do YouTube. Anote na barra de pesquisa, @ACE-Paulo-de-Tarso. Lá você terá acesso a toda a programação e mesmo que você tenha perdido algum programa, você poderá ouvir quantas vezes quiser no seu melhor horário. Siga a gente no Instagram. Você já está seguindo? Parabéns! Ative o sininho para receber sempre as nossas novidades também lá no YouTube. Já ia esquecendo. E deixe o seu like, hein? Bem, de novo, lá no Instagram você procura assim, assistência, _ aquela linhazinha, né, abaixo, espírita, _ Paulo. É o nosso endereço no Instagram. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela,
conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua.
Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E estamos estudando o tópico Causas anteriores das aflições. Hoje vamos dar sequência pelos itens 8 em diante. Kardec nos diz o seguinte: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o fruto do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas, desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofrem, com resignação cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sentimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhida voluntariamente e não imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma determinada cidade até que hajam expurgado. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Depende dele a resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o futuro com as suas impaciências, pois, do contrário, terá de recomeçar. Bem, essa explicação de Kardec como continuação às causas anteriores das aflições mostra claramente os tipos de vicissitudes e dores pelas quais nós passamos aqui. Então, cabe a nós entendermos as provas e as expiações pelas quais nós passamos. E qualquer que seja isso, nós temos que encará-las com resignação, porque se nos forem impostos, ou se nós escolhemos para melhorarmos, para nos adiantarmos ou não, nós estamos fazendo isso com um objetivo só: tornarmos-nos mais puros, alcançarmos a subida cristã, ou seja, irmos em direção ao reino de Deus pelos nossos próprios esforços. E não vai ser com resmungo, com recalcitrações, com bico, com cara feia, que vai melhorar nada.
Ao contrário, vai nos fazer sofrer mais. E se não dermos conta dessas expiações e provas nesta encarnação, com certeza vamos levar para outra. Então temos que fazer força, pedir ajuda a Deus, aos nossos amigos espirituais, para nós termos força para suportar todas essas encrencas pelas quais nós passamos de modo tranquilo, com resignação, com cara limpa, cara alegre, e que sabedores de que isso tem um tempo determinado para acabar. Tudo vai ser melhor no futuro, dependendo apenas de nós mesmos. Depende de nós, a maneira como encaramos as dificuldades, o nosso futuro que há de vir. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 30. Erros e faltas. Imaginemos diante de uma falta alheia, que nos fere e aborrece, erro que nos humilha e estraga a tranquilidade. Provavelmente o delito terá sido até mesmo perpetrado contra nós. Vale, porém, conscientizar atitudes antes de apresentar qualquer reação. Se te vês em condições de raciocinar, será justo inquirir de ti próprio se a pessoa em falha permanece em harmonia consigo própria. Disporá do equilíbrio que, porventura, estejamos desfrutando para ajuizar com o possível acerto em torno de acontecimentos e coisas? Que antecedentes lhes ditaram a mudança de conduta? Haverá contato na existência com as escoras afetivas que nos resguardam a segurança desde muito tempo? Que recursos de autoeducação recebeu para evitar a queda em que se nos fez objeto de inquietação? Que forças lhes pesam na mente para abraçar comportamento contrário à nossa expectação e confiança? Se te dispuseres o autoexame indispensável à preservação da consciência tranquila, sem nenhum obstáculo, compreenderás o ensinamento do Cristo que nos pede amor pelos inimigos e recomenda se perdoe a ofensa 70 vezes 7 vezes, sempre que nos bata a porta ou nos visite o coração. E não basta unicamente observar a posição anômala em que os nossos companheiros terão agido. Razoável reconhecer que se vivemos, sentimos, pensamos, falamos e trabalhamos juntos, somos espíritos na mesma faixa de evolução, uns mais à frente, outros um tanto à retaguarda do progresso, guardando todos a possibilidade de errar pelos empeços morais que ainda nos caracterizam. A diferença entre aqueles que se transviam e aqueles que se conservam em linha reta é que o companheiro, ainda impecável, se mantém de freios seguros no carro da própria vida, e o outro, o que errou, perdeu temporariamente o controle da direção. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas.
enfermos. Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Cristina Vilche Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil, Almir Vilche Fonseca, Selma Waldman Coelho, Elizabeth Vilche, Levi Rodrigues Waldman Brasil, Cláudia Vilche Fonseca, Leila de Oliveira Mendes, Mônica Chaves, Ismênia Martins Campos, Leda Martins Campos, Luiz Américo de Souza, Maria do Perpétuo Socorro Alves Moreira, Assis Augusto da Silva Neto, João Gomes da Nóbrega Júnior, Casimiro Augusto Correia, Ofélia, Arlete da Glória da Silva, José Miguel da Silva, Orlando Soares da Costa, Odileia Correia da Costa. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Luiz Espada Chometon, Lélia Espada Chometon, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues, Oirã Ferreira, José Benedito Alves, Eider Alves, Eliane de Fátima Cunha Trigo, Carlos Alberto, Hélio Gerpe, Milton do Nascimento, Luísa de Oliveira Mendes, Luiz Ferreira Mendes, Luiz Cláudio de Oliveira Mendes. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, por vezes apresentas-te como sendo um feixe de aflições e cansaços, e por isso declaras-te incapaz de apoiar os irmãos que sofrem. Dizes-te carregando fardos pesados de imperfeições, e por esse motivo não te encorajas a edificar o espírito alheio nas lições da fé. Acreditas-te em erro, e nessa suposição afirmas-te sem recursos para tratar dos assuntos da alma. Caíste em acessos de intemperança mental, desvairando-te na irritação, e à face disso não te crês na altura de orientar os passos alheios. Muitos companheiros se estribam em semelhantes enunciados para desertarem do serviço a fazer. Todavia, reflitamos, de algum modo,
nessas enganosas alegações. Se não conheces inquietude e fadiga, provavelmente não conseguirias ajudar aos que jazem de ombros escalavrados sob o lenho da exaustão. Se não assinalasses os próprios defeitos, muito dificilmente registrarias o dever de amparar aos que se debatem nas sombras. Se vives absolutamente acima de quaisquer tentações, talvez não possas compreender o suplício de quantos se mergulham na dor do arrependimento. Se ainda não padeceste os constrangimentos de alguma falta cometida, é possível não saibas agir com segurança no socorro espiritual aos que carregam feridas na consciência. De certo que as leis divinas não estabelecem erro como sendo condição para o acerto. Entretanto, são tão raros, mas efetivamente tão raros, os espíritos que já sabem na terra conservar a virtude sem orgulho, que o Senhor nos permite a liberdade de palmilhar caminhos de sombra e luz, a fim de que através das experiências felizes e menos felizes venhamos a adquirir mais alto nível de compreensão de uns para com os outros. E isso acontece, meu companheiro de todas as tardes, e isso acontece jamais para que nos afastemos da seara do bem, e sim para que nos empenhemos a servir a benefício do próximo, mais e mais, abrindo incessantemente novas fontes de misericórdia e novos refúgios de entendimento no coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade,
ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.